mas a gente tem 44% das empresas que não usam nenhuma informação vinda de marketing antes de abordar um lead. Então, você não usa absolutamente nada do histórico de interação daquele lead, se ele é gerado via inbound, por exemplo, para você fazer uma abordagem comercial. Então, aqui você já começa a olhar oportunidades dentro da própria execução, né? A gente está falando muito, e é bem comum, não sei se vocês também acompanharam bastante sobre, mas todo mundo tem falado que o ano de 2023 ele é o ano da eficiência, né? A gente vê layoffs acontecendo e a busca por eficiência, de certa forma, constante, mas qual que é o segredo que tem por trás disso? Back to basics, vamos usar essa expressão, é voltar para o básico, né? Voltar para olhar para dentro de casa e garantir que a gente está conseguindo fazer a máquina funcionar nas coisas mais básicas possíveis. Produtividade, volume de trabalho, prospecção, volume de ligações, tentativa, apresentação comercial, você olhar para dentro do seu processo de vendas e garantir que cada lead que você negocia, cada empresa que você está falando, é como se fosse a última empresa e você realmente vai se preocupar em gerar valor, em fazer um bom diagnóstico, isso é back to basics. Isso é eficiência comercial quando a gente fala de uma operação de vendas. Então aqui acho que como voltar a bater meta, né, Leandro e Daniel? Como a gente volta? O segredo principal aqui é não deixar os fundamentos escorregarem. Porque quando a gente começa a deixar os fundamentos escorregarem porque você está procurando outras alternativas ou inovações, é aí onde você começa a perder no básico e não faz sentido você colocar esforço em algo inovador ou crescer algo ou fazer algo diferente na sua empresa se o básico está escorregando. Então, primeira coisa, voltar para o básico, olhar para o seu processo comercial, ele é um processo replicável dentro dos meus vendedores, ele é um processo escalável, em termos de volume, como eu estou, em termos de qualidade na execução, a qualidade das calls, das ligações, das prospecções, ela é boa, não é? A gente está usando metodologia de vendas, a gente está usando pitch de vendas, usar as informações do contato, tudo isso, para mim, é o caminho para você voltar a bater meta. Então, eu sempre costumo falar que o segredo de um vendedor, ou na verdade o trabalho de um vendedor, ele é sempre dividido em dois pilares. Eu acho que no último podcast a gente falou sobre isso: volume e qualidade. Então o segredo para você voltar a bater meta é olhar para o básico sempre nos pilares de meu volume de trabalho está bom, o que eu estou fazendo em termos de qualidade está bom, sim ou não, né? E quando eu falo 30% bater uma meta, é não esquecer de tentar entender o que essas empresas fazem diferente da gente, né? E concentrar o seu esforço naquilo que você controla. Esse, para mim, é o ponto principal, Daniel e Leandro. Tem um outro ponto aqui que me chamou a atenção, né, que, poxa, 71% das empresas não bateram meta. E aí, a gente tem aqui 69% das empresas, ou seja, quase quase o mesmo número de empresas, projetam um crescimento de 10% a 50%, né, para esse ano. Então, eu não estou batendo meta. Lógico que tem 30% que está batendo meta e provavelmente essas 30% estão planejando um crescimento grande, né? Mas no mínimo 40% desse número não bateu meta e está projetando um crescimento expressivo, está projetando um crescimento grande, né? O que essas empresas precisam fazer? Né? Aí chama a atenção para alguns pontos, né? Poxa, se uma empresa não bateu meta, né? Vamos pegar alguns extremos aqui. A empresa não bateu meta em 2022, 2023 está projetando um crescimento de 50%. Cara, se eu não bati a minha meta do ano passado, será que eu consigo crescer 50% esse ano? Né? Talvez eu tenha identificado alguma coisa, né, do tipo, cara, se minha meta é crescer tudo isso, muito provavelmente eu não alcance mesmo, né? Se eu estou colocando metas desafiadoras demais, talvez o erro está na metodologia da criação das próprias metas, né? E aí, se o gestor ele não tem CRM, igual a gente estava vendo um dos indicadores aí, pessoal, né, não utilizam o CRM, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas da onde está vindo o desenho da meta do ano seguinte? Né, o que eu preciso fazer para crescer? Né, o Gustavo comentou, temos que voltar para fundamento, né, fazer o básico bem feito, né, para conseguir arrumar a casa, né? Se a casa está bagunçada, como que eu quero
aumentar a minha performance? Primeiro precisa arrumar a casa para depois conseguir pensar em crescer, né? Esse tipo de coisa, Lê, me deixa um pouco preocupado, né? Porque a gente começa a olhar esses números aí e o que a gente vai fazer para atingir esses 50%? Porque uma coisa que chama a atenção, no ano passado também tinha 60% das empresas que não bateram meta. Subiu o número de empresas que não bateu meta, né? Uhum. Se a gente continua fazendo as coisas da mesma forma, provavelmente o resultado vai ser parecido. E aí começa a chegar em pontos que a gente precisa avaliar. O que eu preciso fazer para ter 50% de crescimento? O que eu vou fazer de tão diferente na minha empresa, né, que vai chegar a um crescimento de 50%, que eu vou atingir um número expressivo dessa forma, né? A meta está bem parametrizada ou não está? E qual é o plano para atingir essa meta? Se a meta está bem parametrizada, não, eu sei que dá para chegar. Ok, vai chegar, mas qual é o plano, né? O que a gente vai fazer de diferente? Né? Esse tipo de observação gera uma série de questionamentos, né? Como vamos atingir, certo? Sim, e assim, é o lance que o Gustavo falou, eu tenho que voltar ao básico. Se eu não tô batendo a meta, né, antes de eu querer crescer, Leandro, pensando como empreendedor, né, como dono do meu negócio, eu vou querer pelo menos conseguir chegar nessa meta que eu estabeleci, né? Agora, eu gosto do que você disse. Talvez, as pequenas e médias empresas não estejam estabelecendo metas de forma correta ou até não tenham metas. A gente já conversou com vários alunos, né, Dani? Ah, mas qual que é a sua meta? Putz, eu não tenho. Eu preciso vender. Mas pô, você não olha nem a tua operação, quanto você precisa para pagar as contas? Não, aí eu sei. Ah, então minimamente você tem uma meta. Ela não é uma meta de vendas, ela é uma meta de sobrevivência. É diferente, né? Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre, talvez trazer um outro episódio falando só sobre construção de meta, sabe, Dani? Falar sobre como a gente pode criar uma meta que ela seja desafiadora, mas ela não seja impossível, né? Uma coisa é você ter a meta desafiadora, outra coisa é você ter a meta impossível, você nem vai atrás, né? Se você é impossível, né? Eu acho que da meta não batida, né? Se eu não bati meta no ano passado, daí esse ano não batemos meta de novo, fica uma coisa assim, não bater meta. E não acontece nada, né? Está tudo bem, né? E aí, tipo, por que a gente vai mudar alguma coisa? Né? De novo, quando o Gustavo fala desse negócio de voltar para o básico, eu vi não vou lembrar quem que falou agora, mas o cara falou o seguinte: a grande dificuldade de algumas operações está em identificar o que deu certo e continuar fazendo. Porque a quantidade de informação que a gente tem é tão grande que o cara, a empresa dele está batendo meta, ele vê um outro negócio e fala, vamos colocar isso aqui. Aí desmonta o que está dando certo, coloca um outro tipo de estratégia, de lançamento, sei lá o quê, e daí não bate mais. Né? E aí procura uma outra forma, ao invés de pegar a forma que estava funcionando. Né? O feijão com arroz. Né? O feijão com arroz bem feito, vai que vai, né, Gustavo? Alimenta. Sim. Alimenta. E uma coisa que eu gosto de pensar aqui é assim, até não é nem só o que eu gosto de pensar, mas é um convite para essas empresas, principalmente. Olhar e tentar entender a fundo quais são as premissas que sustentam esse planejamento. Então, igual o Leandro falou, assim, né, o que você tem adotado de premissa para falar e que sustenta um crescimento de 50% quando, por exemplo, vamos usar um cenário hipotético aqui, você reduziu o crescimento da sua empresa ou você até vendeu menos do que você vendeu em 2021, como um exemplo. Né? Quais são as premissas? Acho que o primeiro ponto é esse. A premissa ela é uma premissa relacionada a um fator interno que depende só de você e você tem maior controle, ou a premissa ela tem uma relação com um fator externo como um milagre? Não. O mercado de imobiliária em Florianópolis vai voltar a aquecer com base em uma reza que eu fiz na semana passada. Não funciona. É óbvio que eu estou sendo esdrúxulo aqui no meu exemplo, mas é importante quando eu falo de consultar as premissas, você ter algo que realmente dê uma base. Né? Querendo ou não,
existem, a gente viu na pesquisa, 25% das empresas ou dos times de vendas não olham para as taxas de conversão do seu funil. Então já demonstra uma incapacidade, por exemplo, ou uma não preocupação, talvez, em você avaliar a performance do seu funil. Em você olhar e falar assim, o que funciona, o que não funciona. Provavelmente a previsibilidade, exato. Provavelmente são essas mesmas que estipulam 50% de crescimento. Então, qual que é o convite que eu faço aqui? Olha para dentro de casa e fala, o que sustenta o crescimento de 50%? São fatores que você detém controle? Sim ou não? Se a resposta for não, provavelmente você vai furar. Se a resposta for sim, você tem que descer um degrau nessa análise e começar a entender qual é a real capacidade e o meu plano para chegar nessa premissa. Exemplo prático, pode ser? Em 2022, a minha conversão de oportunidade para venda caiu de 30% para 25% em 2022. Era 30% em 2021, ela caiu para 25%. Para o meu planejamento de 2023, eu estou adotando duas premissas. Eu voltar a aumentar o volume de leads que eu gero todo mês, então eu contratei um pré-vendedor, um LDR, um BDR para gerar mais volume de lista, eu vou investir R$20 mil a mais em mídia paga todo mês para gerar mais levantada de mão, e eu estou fazendo uma contratação, um treinamento, ou uma rotina diferente de vendas, em que eu acredito que isso vai me ajudar a voltar a performar a 28%. Então a minha premissa é voltar a performar de oportunidade para vendas em 28%, isso sustenta 50% desse crescimento que eu estou operando. Bacana, isso você controla. Você tem investimento dedicado, isso está dentro de casa, e você tem um racional por trás desse número. Caso você não tenha, você deveria, obviamente, questionar realmente a capacidade que você tem de crescer os 50%. Então, o controle de metas, a forma que você desenha, o que a gente chama de meta, budget, enfim, as empresas chamam de um jeito diferente, ele é bem importante para você ter previsibilidade, mas também por um outro fator, que é, se a empresa estipula uma meta de 50%, Daniel e Leandro, naturalmente as empresas que têm um mínimo de planejamento, o que elas vão fazer? Não, eu vou botar um investimento aqui porque eu sei que o meu faturamento vai subir 50%. O que acontece? Você acaba investindo em coisas que não têm lastro e você acaba não tendo 50%. Então, se você aumenta o gasto, ou você naturalmente prever aumentar o seu gasto porque você está prevendo 50% de crescimento sem uma premissa, sem uma base, você vai subir gastos na sua empresa. Não sustenta, você vai subir gastos na sua empresa, você não vai ter essa receita que você esperava, isso gera o quê? Desligamento, demissão, corte de custo, enfim, todo o cenário que a gente está acostumado a ver, acho que principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas de falta de planejamento e capacidade de execução. Então aqui o meu convite, quando a gente olha para esse dado, é tentar entender quais são as premissas que estão por trás dessa previsão de crescimento e se essas premissas são algo que você controla ou não. Pode ter um pouquinho de previsão, de estimativa? Claro que pode. A gente não vai acertar 100% no planejamento, mas a base dele tem que ser premissas que você controla. Tá? Perfeito. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, o dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o Método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.